Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso, procuradora Cátia Regina Puchaski. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata 28, de 3 de agosto, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Licença, presidente, para anunciar a devolução do protocolo 245.011/2012 da pauta de Vossa Excelência e também comunicar sobre estamento junto à COFAP dos protocolos 929.376/2014 e 913.12/2015, processos que dependem de constitucionalidade objeto de controlado ainda não julgado. Também junto à COFAP 262.199/2015, depende de questão tratada de uniformização de jurisprudência. E, por último, junto à COFIA, admissões complementares não analisadas, em processo ainda não julgado, no protocolo 537.203/2016. Devidamente anotado. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas comunicar devolução, processo 139.489/14, da pauta de Vossa Excelência. Anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos, primeiro do processo 328.420/2010, na COFAP, e do processo 352.149/2016, também, não, nesse caso na COFIE, na Coordenadoria de Fiscalizações Estaduais. São admissões iniciais. Obrigado. Também anotado. Auditor Tiago Pedroso. Não tenho comunicações, presidente. Obrigado. Eu estou devolvendo ao auditor Tiago Álvares Pedroso o processo 326.503/13. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta segunda Câmara, iniciou a pauta por processo de alerta 301.641/2016, município de Salgado Filho, período encerrado em 31/12/2015, na qual a COFIE, Ministério Público de Contas, ao final manifestam pela expedição de alerta por ter atingido 90% do limite de gasto com o pessoal, já excluído os plantões médicos, comprovadamente atuação complementar na saúde pública, que foi aceito pela COFIN e pelo Ministério Público de Contas. Então, mesmo assim, permanece a situação de alerta, senhor presidente, pela expedição do ato. Aprovado. Ter tomada de contas ordinária 595.052/2015, Companhia de Desenvolvimento de Habitação de Guaratuba, responsável Evani Cordeiro Justus, exercício de 2014. A proposta de voto, senhor presidente, acompanha os pareceres da COFIN e Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas, com a da senhora Evani Cordeiro Justo, exercício 2014, aplicando-se a multa prevista no 87, inciso 3A, da Lei Complementar 2013, em função da omissão na prestação de contas dentro do prazo legal, como gestor da Companhia de Desenvolvimento de Guaratuba. Nesse caso, senhor presidente, eu já adiantei o voto, mas, de qualquer forma, vale a ressalva que tanto o município de Guaratuba como a prefeita foram devidamente intimadas e citadas para fazer contraditório e não o fizeram. Não faço aqui nenhuma complementação de tomada de conta extraordinária, etc., já que se trata de uma companhia comprovadamente em extinção desde 2006, mas ainda não liquidada, ou seja, ainda a prestação de contas ainda se faz necessário apresentar. E, neste caso, a indicação da gestora municipal como responsável pela companhia deve-se à alimentação do sistema por ela própria, né,
como responsável. Ou seja, até a não indicação de quem era responsável pela companhia gera a sua responsabilidade no encaminhamento da prestação de contas. Então, faço essa ressalva porque tivemos uma ação rescisória, onde houve a condenação de um prefeito que, na verdade, só foi intimado para se manifestar e era ato de gestão anterior. Faço só a ressalva, que a responsabilidade se dá pela omissão, tanto no encaminhamento como na indicação de responsáveis, e a falta também de resposta à oportunidade que teve de se manifestar. Está em discussão. Aprovado. Tenho tomadas de conta extraordinária 742, 426, 2014, Câmara Municipal de Campo Bonito, interessados ao seu Jorge Bernardi, João Carlos Nardi Júnior e Luciano Simeone. A proposta de voto, senhor presidente, discorda dos pareceres da COFIN e do Ministério Público, que se propõe pela irregularidade das contas, imputando-se aos responsáveis não só o julgamento da irregularidade das contas, mas também a aplicação de multa proporcional ao dano ao erário, mais multa prevista no 87.4G da Lei Complementar 113, mas não propõe a devolução dos valores, pelo menos a COFIN, acho que o Ministério Público propõe a devolução. Faço aqui, senhor presidente, na primeira ressalva, o esclarecimento que essa tomada de contas decorre de decisão que julgou regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de Campo Bonito, exercício de 2012, mas determinou a abertura de tomada de contas para apurar ilegalidade e eventual dano ao erário decorrente de valores pagos a título de remuneração ao servidor João Carlos Nardi Júnior de outubro de 2012 a janeiro de 2013, acúmulo indevido de cargos na Câmara de Vereadores e no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Isso é incontroverso, na tomada de contas, é reconhecido tanto pelos responsáveis da Câmara como pelo assessor em comissão, que houve essa acumulação de 5 meses, porque tinha 5 anos de exercício na Câmara, e depois, em outubro, foi nomeado ao Tribunal de Justiça para exercer as suas funções. Na comarca, mas pelo Poder Judiciário. Nesse período de 5 meses, a alegação do gestor e também do funcionário que ele teve interinamente apenas esses 4, 5 meses para terminar as suas atividades na Câmara, que não houve má-fé, que os serviços foram prestados e que eles, ponto próprio, pediu a sua exoneração do cargo em função de ter assumido o cargo efetivo junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Que é fato que houve esses 5, sim. Agora, existe dano? Na minha avaliação, não, já que os serviços, em princípio, foram prestados, também não há nenhuma evidência de que não foram prestados. Também a questão da boa-fé, fiz uma análise da regulamentação do Poder Judiciário, que não exigia a declaração de acumulação de cargos, ou seja, não houve nem a emissão de ato, um conteúdo falso ou inverídico, de forma a induzir a erro, por isso que também afasta qualquer responsabilização do Poder Judiciário e dos vereadores também, mas a ressalva merece ser apontada, na medida em que, foi confessado esses 2 períodos. Não determino na proposta de voto a devolução de valores para o servidor, pelos motivos que já apresentei, mas mantém a aplicação da multa prevista 87.4G ao senhor João Carlos Nardi Júnior, sem nenhuma responsabilidade pecuniária aos presidentes da Câmara, responsáveis que também não tiveram nenhuma culpa na acumulação de 4, 5 períodos, desses 4, 5 meses. Então, essa seria, em resumo, a proposta para procedência parcial, com a regularidade com ressalva das contas, mas aplicando-se multa exclusivamente ao servidor que veio assumir um segundo cargo e, por 5 meses, exerceu as suas funções. Está em discussão. Aprovado. Tem outra tomada de contas extraordinária, município de Cerro Azul, 491.625, 2015, interessados Claudinei Braz, Hélio Manuel Alves, Rosa Mesnerovics e interessado também o município de Ampere. É outra tomada de contas extraordinária, decorrente de
voto proferido nessa segunda Câmara, que registrou o ato de admissão, mas determinou a instalação de tomada de contas para apuração de eventual acumulação irregular de cargos em municípios distintos. Após toda a instrução, toda a manifestação, os interessados lograram êxito em demonstrar que não houve acumulação remunerada de cargos públicos. Muito pelo contrário, teve um pedido de licença e depois licença sem vencimento pela servidora. Tanto que a Diretoria de Controle de Ato Pessoal e o Ministério Público de Contas manifestam pela regularidade das contas do município de Cerro Azul, que essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Outra tomada de contas encontra-se com vistas. Tenho prestações de conta de transferência voluntária 653,55/2013, município de Planalto, repasse feito à APAI do mesmo município, proposta de voto pela regularidade com ressalvas às recomendações, conforme pareceres da COFIN e do Ministério Público de Contas, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Também regularidade com ressalva e recomendação no 125.648/2013, repasse feito pela Secretaria de Estado da Educação. Também na regularidade com ressalva e recomendação no 114.272/2015, município de Maringá. Ambos regularidade com recomendações, senhor presidente. Aprovação. Tem o ato de inativação 381.325/2011, ato encaminhado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Esse processo, senhor presidente, ele já foi julgado, foram apresentadas determinações ao Fundo Previdenciário de encaminhamento de contribuições recolhidas pelo servidor. Aqui é um caso que teve 5, 6, 7 anos de recolhimento de contribuição sobre verbas transitórias e não incorporadas à aposentadoria. Essa Câmara determinou, para efeitos de apuração de eventuais valores ao servidor, que encaminhasse as contribuições e também a cientificação do interessado sobre essa situação, comprovando perante o tribunal. Foi encaminhado exclusivamente uma relação parcial dessas contribuições, então não posso considerar atendida a determinação, como também não considerou a DICAP ou o COFAP hoje em dia, né, não atendida integralmente. O Ministério Público, por sua vez, pede a baixa da responsabilidade no caso de eventual prescrição, ou será a prescrição do direito do servidor. Eu discordo dessa opinião, na medida em que eventual direito poderia surgir a partir de quando foi julgado a negativa de registro. Então, teria algum prazo. E a cientificação do interessado independe de eventual prescrição neste processo. Não está se determinando devolução ou condenação, apenas apuração e cientificação do interessado. A notificação do jubilado, vamos dizer assim, foi muito genérica, no sentido de que compareça ao fundo para tratar de assuntos da sua aposentadoria. Ou seja, também não cumpriu integrante a avaliação desse relator as determinações dessa coisa. Razão pela qual, senhor presidente, discordando parcialmente do Ministério Público de Contas, não considero cumpridas as determinações do Acórdão 5428/2015, aplicando multa ao seu Carleço prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar 113, determinando ao Instituto de Previdência Campo Largo e ao município de Campo Largo, no prazo de 30 dias, sob pena de impedimento de certidão liberatória e instauração de tomada de conta extraordinária, para que proceda um levantamento de todas as remunerações do interessado, senhor Antônio Osvaldo Torezin, com discriminação clara de contribuições efetuadas sobre verbas de caráter transitório e não incorporadas. Encaminhe notificação ao senhor Antônio Torezin com o teor da presente decisão, bem como da relação exposta no item anterior, além do plano de restituição das contribuições não revestidas e revertidas em benefício do servidor. É o relatório, já com a proposta de voto embutida, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tem a admissão de pessoal, município de Mercedes, 884/51/2015. São vários atos de pessoal de admissão para o concurso público, desde assistência social, contabilidade, químico, técnico esportivo, engenheiro civil,
na qual o COFAP, Ministério Público de Contas, em sua totalidade, converge pela legalidade e registro, apenas o Ministério Público de Contas diverge parcialmente pela negativa de registro do emprego público de auxiliar de consultório dentário, sob o argumento do regime jurídico único, que seria impossibilidade de ter a dualidade de regimes e etc. Também a ausência da lei municipal, comprovando a criação desse emprego com a carga horária, bem a remuneração deste emprego no valor estipulado. Eu não entrei em discussão dessas questões legais, na medida em que, neste protocolado, não encontrei nenhum ato de admissão do auxiliar de consultório dentário, ou seja, seria um só, então, no concurso. Não foi objeto deste protocolado. Então, excluindo, já que esse ato não está sendo objeto de exame, o demais é pela legalidade e registro, conforme pareceres. Está em discussão. Aprovado. Tem os processos da Instrução Normativa 117/2006, que é pela legalidade e registro, 199.316/2016, município de Santo Antônio da Platina, 316/12/2016, município de Diamante do Norte, e 521.455/2016, município de Piraquara. Todos legalidade e registro. Aprovação. Tem o processo servidor do Tribunal 321.282/2015, interessado Jaime Luiz Cavilha. Esse processo, senhor presidente, é o pedido de conversão em pecúnia de licença especial não gozada. Na realidade, a discussão que se trata nesse protocolado, senhor presidente, não é nem o mérito do direito ou não, mas eventual prescrição do direito do interessado, já que o ato de inativação foi expedido há muito tempo atrás, foi expedido em 2009, mas só houve o registro em 2016. Então, a discussão, aquela eterna discussão se o ato é complexo ou composto, a partir de quando que surte efeito, se é a partir da publicação do ato ou do registro perante a Corte de Contas, que é uma discussão já antiga, e hoje se encontra em uniformização de jurisprudência junto ao Superior Tribunal de Justiça. É resguardada a posição deste relator de rever o voto que estou colocando em relação à eventual uniformização de jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Entendo que esta Câmara, esse Tribunal, tem constantemente tido como marco inicial da prescrição a data da publicação do ato e não do registro junto ao Tribunal de Contas. Então, vou seguir aprovado nessa mesma linha, que também guardadas algumas reservas, tanto que está em uniformização de jurisprudência, então, guardadas as reservas pessoais, pelo indeferimento do pedido de conversão, tendo em vista a prescrição da pretensão, tendo como marco inicial a data da publicação do ato, conforme decisões seguidas deste Tribunal de Contas, com as ressalvas que já apontei. Está em discussão pelo indeferimento. 473.876/2016 é um pedido de abono permanente ao servidor Volney Serpassá, na qual todas as diretoria de gestão de pessoas, diretoria jurídica e Ministério Público de Contas são pelo deferimento. Essa também é a proposta pelo deferimento do pedido, a partir de 4 de junho de 2016, ressalvada a posição pessoal do seu relator, que entende que é a partir do pedido, já que trata-se de aposentadoria voluntária. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas anual 260.863/2013. Esse processo, senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta para uma reanálise em função de alguns, não foram nem juntados os documentos, mas na análise que fizemos, tem alguns pontos que precisam ser melhor esclarecidos junto à COFIN. Retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Eu tenho agora olha, isso aqui é uma coisa rara de acontecer, senhor presidente. Eu estou desde 93 aqui no Tribunal, 94. Eu vou relatar uma série de processos, todos eles pela regularidade da prestação de contas anual, conforme pareceres da COFIN e do Ministério Público de Contas, em que não foram necessários nem o primeiro contraditório. Ou seja, a própria prestação de contas já foi encartada e foram apresentada de uma forma regular, que são nos protocolos 161.955/2016,
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Tibagi, e todos os exercícios de 2015. 166.799 de 2016, Câmara Municipal de Castro. 202.627 de 2016, Câmara Municipal de Tibagi. 212.070 de 2016, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Sertaneja. 213.920 de 2016, Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí. 221.966 de 2016, Câmara Municipal de Sengés. 243.722 de 2016, Câmara Municipal de Mariópolis. 250.354 de 2016, Câmara Municipal de Palmeira. 250.826 de 2016, Câmara Municipal de Tomazina. 251.431, Câmara Municipal de Sertaneja. 251.636, Pinhais Previdência. 253.191, Fundo Previdenciário do município de Telêmaco Borba. 254.392, Câmara Municipal de Guaporema. 257.561, Regime Próprio de Previdência Social de Palmeira. 257.847, Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul. 260.252, Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Venceslau Braz. 260.686, Câmara Municipal de Diamante do Norte. 261.186, Instituto Municipal de Assistência de Saúde de Palmeira. 183.550, 2016, Câmara Municipal de Umuarama. 210.751, Câmara Municipal de Icaraíma. 228.510, Câmara Municipal de Altamira do Paraná. 236.203, Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais. 238.117, Câmara Municipal de Corumbataí do Sul. 245.911, Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 256.565, Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Umuarama. 259.203, Fundo de Aposentadorias e Pensões de Icaraíma. 259.947, Fundação Cultural de Umuarama. 262.590, Fundo Municipal de Saúde de Umuarama. 263.030, Fundo de Previdência Municipal de Umuarama. 264.169, Administração do Cemitério e Serviços Funerários de Umuarama. Todos que eu não anunciei o ano, são 2016, todos pelo julgamento das contas pela regularidade. Está em discussão pela aprovação. Tenho prestações de conta do Poder Executivo Municipal, 277.832 de 2014, município de Santa Amélia, no exercício de 2013, responsável do senhor Jarbas Carnelossi. Após o contraditório, apenas ficou pendente divergência entre o balanço patrimonial do SINAM e o da contabilidade. A Diretoria de Contas Municipais, o COFIN, não aceita o saneamento, tendo em vista que a ausência de assinatura do responsável técnico do balanço patrimonial, do controle interno e do gestor das contas. Em diligência então, da ICOFIN, antes era DCM, foi informado que não existe a diferença mais. O SINAM já está compatível com o balanço patrimonial, mas que há a falta das assinaturas. Não vejo isso como motivo suficiente para a expedição de parecer prévio pela irregularidade das contas, apenas com uma ressalva, já que é a única pendência que ficou apontada. Então, ele não maculou o resto das contas, como não há divergência atual apontada naquele exercício, proposta pela expedição de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Jarbas Carnelossi, prefeito de Santa Amélia, exercício de 2013. Está em discussão. Aprovado. Tem agora também prestações de contas anuais e, pasme, do Poder Executivo agora. Não era, aquelas eram de autarquias, serviços e câmaras. Pela regularidade, conforme pareceres da CONFIN, Ministério Público de Contas, expedição de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do município de São Carlos do Ivaí, no protocolado 124.065, município de Guaporema, no 205.030, município de Sengés, no 237.412, município de Venceslau Braz, no 250.125, todos regularidade com ressalvas, senhor presidente. Regularidade plena, sem ressalvas. Pela aprovação. Tem o 253.836 de 2014, município de Guarapuava, exercício 2013, a proposta de parecer de voto
Acompanho os pareceres da COFIN e Ministério Público de Contas pela expedição de parecer prévio recomendando a regularidade das contas com ressalva do município de Guarapuava, exercício 2013, do senhor César Carolo Silvestre Filho, em função das ressalvas, né, de existência de diferenças nos registros de transferências constitucionais que não causaram impacto nos índices constitucionais, recolhimento a maior de repasse de contribuições retidas dos servidores e patronais e contabilização em conta diversa de alíquota suplementar para cobertura de déficit atuarial. São questões formais que todos os pareceres apontam apenas como ressalva, no qual concorda o relator. Em discussão, pela aprovação. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, e passo a palavra ao conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente e demais membros que compõem essa segunda Câmara. Inicio minha pauta, senhor presidente, pelo processo 197-62809, uma prestação de contas de transferência a Marildo Ribeiro Novato e outros. O COFIT foi pela regularidade com ressalva, em razão do pagamento de serviços contábeis pela entidade. O Ministério Público de Contas foi pela irregularidade das contas em relação ao convênio 11/5 e encerramento do processo em relação ao convênio 1/8, por ser tratado de repasse de verba federal. Observo que, não obstante haver sido apontado pelo Ministério Público de Contas as mesmas irregularidades nas contas do convênio 11/5 e 1/8, ambos celebrados entre o município de Autônia e a Associação de Proteção e Maternidade e Infância de Autônia, o termo de convênio 11/5 somente for apresentado para justificar que o município não vedava o pagamento de despesas com serviços contábeis. Desta forma, em relação àquele convênio, não foi apresentado nenhum documento relacionado com a execução das respectivas despesas. Por outro lado, como bem ressaltado pelo Ministério Público de Contas, os recursos do convênio 1/8 provêm do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, e, portanto, são de origem federal. Nesse contexto, considerando que este Tribunal de Contas carece da competência necessária para apreciar e julgar as contas desse recurso, voto pelo encerramento deste processo e encaminhamento de comunicação ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Tribunal de Contas da União, acompanhada de cópia dessa decisão com a respectiva chave de acesso aos autos. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. O senhor Thiago faz parte do quórum, na ausência momentânea do conselheiro Nestor. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo, 102.818.02. Eu solicito manter adiado, senhor presidente. Solicito manter adiado. Adiamento concedido. Próximo processo, 206.880.09, uma prestação de contas de transferência, José Luiz Luglilar, da criança desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa de Marialva. COFIT, Ministério Público de Contas, pela irregularidade e multas. E eu voto pela regularidade das contas. Observo que a irregularidade apontada pela unidade técnica se prende ao fato de a entidade haver comprovado a realização de despesas superior ao montante recebido, isto é, o valor total da receita foi de 27.045 e as despesas realizadas no montante de 33.445. Entretanto, extrai-se dos autos que a quantia efetivamente repassada pelo órgão público foi de 18.750, conforme o extrato bancário constante das peças, de acordo com o convênio. Cabia à instituição aportar 8.295, a título de contrapartida. Ora, se foi comprovado um valor superior à soma da contrapartida e do valor repassado, certamente as despesas acrescidas foram cobertas com recursos próprios, nada havendo de irregular quanto a isso. Nesse contexto e pelos mesmos fundamentos, afasto as multas sugeridas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 899.89.12, uma prestação de contas de transferência, José Milani Filho, Associação Regional das Casas Familiares Rural do Sul do Brasil. COFIT foi pela irregularidade. O Ministério Público, pela perda do objeto e arquivamento do feito, diante do fato de as contas já haverem sido julgadas nos autos do processo 83945413, em que se aprovou o relatório de auditoria realizada na entidade referente ao exercício do 10 a 12. E eu acompanho o Ministério Público pela perda do objeto e arquivamento do feito. Está em discussão. Aprovado.
Processo 263.621.12, uma prestação de contas de transferência, município de Iretama e outros. O COFIT foi pela regularidade, o Ministério Público de Contas pela irregularidade, diante da omissão do município em apresentar os laudos de inspeção semestrais e a comprovação da qualificação dos motoristas. Preliminarmente, observo que as contas se referem ao exercício financeiro do 11 e que esse tribunal não vinculava a aprovação das contas ao cumprimento das normas apontadas pelo Ministério Público de Contas. Portanto, voto pela regularidade e determinação ao município de Iretama que observe na execução dos serviços de transporte escolar as normas relacionadas à segurança do transporte escolar constantes do Programa Estadual de Transporte Escolar, o PET, e da Resolução 14 de 98 do COTRAN, pela Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, na prestação de contas dos exercícios subsequentes e do trânsito em julgado desta decisão. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 107.5853, uma prestação de contas de transferência, município de Cândido de Abreu e outros. COFIT, Ministério Público de Contas, pela regularidade com recomendação, em face da extrapolação de valores do plano de aplicação em aproximadamente 12% do montante de 17.835 e a realização de despesas fora da vigência do convênio. E eu voto pela regularidade com recomendação, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 606.050.13, prestação de contas de transferência, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibiporã e outros. COFIT e Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e recomendação diante da realização de despesas antes do início da vigência do convênio. E eu voto pela regularidade com ressalva e recomendação, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 758.913, uma prestação de contas de transferência, Associação dos Moradores do Conjunto Residencial, Moradias Atenas 1, de Curitiba, Marissa Alete Dalpraducci, Márcia Eliandra Fruit e outros. COFIT e Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e recomendação em face da execução de repasses efetuados fora da vigência do convênio. Observo que parte dos recursos financeiros transferidos eram provenientes do Sistema Único de Assistência Social e que carece a esse Tribunal de Contas a competência para apreciar e julgar contas dos recursos federais. Portanto, voto pela regularidade das contas referentes aos recursos municipais no montante de R$ 13.077. Está em discussão. Aprovado. Processo 778.641.13, uma prestação de contas de transferência, Associação de Caridade São Vicente de Paulo das Vilas Oficinas de Curitiba, Marissa Alete Dalpraducci, Márcia Leandra Fruit e outros. O COFIT e o Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e recomendação diante da extrapolação dos valores previstos no plano de aplicação. E é assim que eu voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 211.519.11, prestação de contas anual, Nelson Rodrigues Emiliano, Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do município de Inajá. COFIN foi pela regularidade, o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas diante das seguintes restrições: a ausência da lei que criou a Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores Municipais de Inajá, inexistência das projeções atuariais do regime próprio de Previdência Social, a ausência de documentos relacionados à comprovação das contribuições ao fundo, a ausência de comprovação que todas as despesas referentes às contratações efetuadas pelo ente previdenciário foram efetivamente realizadas com recursos e taxas de administração. E é assim que eu voto, pela irregularidade das contas. Em discussão. Aprovado o voto. Processo 172.204.13, uma prestação de contas anual, Maurício Tom Ramos, Instituto de Previdência e Servidores Públicos da Lapa. COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade das contas em multa, diante da ausência de comprovação de publicação em Diário Oficial do município e em outro jornal de grande circulação do balanço patrimonial. E eu voto pela regularidade das contas. Observo que consta da prestação de contas do Poder Executivo do município da Lapa, referente ao exercício financeiro do 12, que as demonstrações contábeis foram publicadas no Boletim Oficial do município, mesmo meio de publicação do balanço patrimonial das contas em análise. Assim, considerando que a publicação foi válida no processo do Poder Executivo, afasto a irregularidade apontada e a multa sugerida, votando pela regularidade das contas, senhor presidente. Está em discussão. Pela aprovação.
Senhor presidente, agradeço a atenção. Minha pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio, uma extensa, porém rápida pauta, e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, senhora procuradora. Tenho, senhor presidente, em pauta a prestação de contas municipal 140.855 de 2009, é o processo das contas do prefeito de Inajá no exercício financeiro de 2008. Senhor presidente, aqui vou solicitar o adiamento para verificar uma solução em relação a uma restituição de valores, tendo em vista que o responsável já é falecido. Então, para essa conferência, solicito o adiamento do processo. Está adiado. Tenho ainda a prestação de contas, o processo 261.776/2010, contas dos gestores do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas, exercício financeiro de 2009. Os responsáveis são os senhores Jorge Domingos de Siqueira, gestor do início do exercício até o dia 3 de fevereiro de 2009, e João Renato Custódio, gestor a partir de 4 de fevereiro de 2009 até o final do exercício. A Diretoria de Contas Municipais apontou inicialmente algumas restrições, uma de cunho material, resultado financeiro deficitário na fonte de recursos ordinários livres, e o resultado deficitário de R$ 10.290,13. Segundo a instrução, o resultado evidenciaria a inobservância dos artigos 9º e 13º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 9º que fixa o prazo de 30 dias a contar da publicação do orçamento para que se proceda ao desdobramento das receitas em metas bimestrais de arrecadação, a fim de que, ocorrendo a frustração da arrecadação, seja procedida a contenção de empenhos como forma de manter o equilíbrio fiscal. Essa é a irregularidade material. Irregularidade formal. Houve inicialmente o não encaminhamento de alguns documentos, cópia do CPF, RG e comprovante de endereço do responsável, senhor João Renato Custódio, não inclusão dos dados do contabilista, não encaminhamento de exemplar onde consta a publicação dos atos 1 e 2 de 2009, que procederam a alterações no orçamento da entidade no exercício, não encaminhamento de cópia do ato de nomeação do responsável pelo controle interno. Aqui foi encaminhada uma cópia de uma ata de uma reunião na qual foi empossada como secretária executiva uma pessoa, mas, segundo a unidade, tal documento não menciona a responsabilidade da referida pessoa pelo controle interno da entidade. Também uma outra falha relativa à entrega do 6º bimestre do sistema SIM-AM em 15/4/2010, fora do prazo estabelecido pela Instrução Normativa da Agenda de Obrigações 40 de 2009, que seria em 10 de fevereiro de 2010. Houve abertura de prazo para contraditório, com a manifestação do então gestor, senhor Wilson Ronaldo Roni de Oliveira Santos. A Diretoria de Contas Municipais efetuou nova análise das justificativas apresentadas, concluiu pelo saneamento tão somente da irregularidade formal relacionada à apresentação da documentação dos responsáveis. Então, regularizou a irregularidade formal relativa à documentação dos responsáveis pela prestação de contas, concluiu pela irregularidade das contas do exercício, com a manutenção de uma ressalva que eu não havia feito menção quanto ao aspecto do controle interno, em razão do que no relatório de controle interno não foi encaminhado, também não foi
apresentado cópia do CPF, RG e comprovante de resistência do responsável pelo controle, e foi descumprido o princípio, teria sido descumprido o princípio da segregação de função, com violação ao princípio da moralidade administrativa em razão do acúmulo da função de controle interno pela responsável pela tesouraria da entidade. Então, seria essa pessoa empossada como secretária executiva do consórcio. Voltando à manifestação da Diretoria de Contas Municipais, pela irregularidade das contas, com essa ressalva relativa ao controle interno, com sugestão de imputação de multas administrativas ao senhor João Renato Custódio, uma multa em razão da ausência de documentação comprobatória, que é a multa do 87.3b, em relação aos itens que fiz referência, e outra multa do artigo 87.3b, em razão do atraso na entrega do 6º bimestre do Sistema SIM-AM de 2009. E, por fim, uma aplicação da multa do artigo 87.3, parágrafo 4º, em razão do resultado financeiro deficitário, ou seja, em razão da própria irregularidade das contas. O Ministério Público de Contas corrobora as conclusões da unidade. O voto que apresento diverge dessas manifestações. Eu entendo que as contas podem ser julgadas regulares com ressalva. Em relação ao item de irregularidade relativo ao resultado financeiro deficitário, eu faço uma série de ponderações aqui. Considero, além do fato de que o consórcio foi criado no exercício 2007, então não havia ainda nem 2 anos de existência desse consórcio, e o consórcio fica dependente dos repasses dos municípios consorciados, de forma que, nesse contexto, considerando esse déficit de R$ 10.290, considerando que o orçamento fixado era de R$ 780 mil, mas foi executado um total de R$ 205 mil aproximadamente, e mais outras ponderações aqui que faço, inclusive quanto a precedentes desse tribunal que, no caso de consórcios públicos, desconsiderou essa irregularidade. Cito aqui o acordo 968 de 2014 da primeira Câmara e o 516 de 2014 da segunda Câmara. Eu entendo que esse item pode ser convertido em ressalva. Também entendo que algumas das irregularidades formais que não foram devidamente ou completamente regularizadas também podem ser consideradas como ressalvas. E, com as ponderações do voto, eu proponho a regularidade com ressalva, a aplicação de apenas uma multa ao gestor senhor João Renato Custódio, em razão do atraso no preenchimento do sistema. E aqui, senhor presidente, havia no voto que foi confeccionado, dois dispositivos adicionais, recomendação aos municípios para que promovam pontualmente as transferências financeiras pactuadas e uma cientificação desses municípios quanto a essa decisão, mas nesse momento, vou deixar de propor ao colegiado, então ficarei apenas com a regularidade com ressalva e a aplicação de uma multa apenas ao responsável. Aí a regularidade com ressalva em relação aos dois responsáveis, tanto o senhor João Renato Custódio quanto o senhor Jorge Domingos de Siqueira. Está em discussão. Aprovado. Tenho inativação 460/70/2011, uma inativação concedida pelo município de Piraí do Sul, uma aposentadoria integral por invalidez ao senhor Ari César Moreira, no cargo de engenheiro civil. Essa inativação foi concedida em 2010 e esse processo seguiu-se uma longa e tortuosa instrução, porque desde logo a diretoria jurídica apontou que a aposentadoria por invalidez foi concedida com proventos integrais, mas não foram acostados documentos à comprovação da regularidade dessa
desse benefício. Aqui o laudo pericial atestando a incapacidade definitiva do servidor, cópia do último comprovante de remuneração do servidor, parecer jurídico analisando a legalidade da concessão da aposentadoria. Seguiram-se diversas diligências, o Fundo Municipal de Previdência de Piraí do Sul se manifestou, o município de Piraí do Sul se manifestou. Inicialmente, o município se comprometeu a submeter o beneficiário a uma junta médica. Depois, o beneficiário solicitou recursos para poder fazer os exames que seriam necessários para a apreciação da junta médica. Depois recusou-se a fazer esse exame pericial e, ao final, passados muitos anos, finalmente o município de Piraí, já nesse exercício, apresentou um decreto 835 de 29 de abril de 2016, que teria revertido a aposentadoria desse servidor, porque o mesmo não teria razão para ter se aposentado ou ter sido aposentado por invalidez. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, considerando a juntada do ato de reversão, opina pelo encerramento e arquivamento dos autos e pela realização de inspeção no município, em razão de já terem sido observadas outras irregularidades em processos de aposentadoria de Piraí do Sul. O Ministério Público de Contas acompanha integralmente a unidade técnica. Aqui, senhor presidente, senhores conselheiros, a questão me parece clara. Houve uma injustificada demora em se esclarecer as circunstâncias dessa concessão do benefício, e eu entendo que aí seria necessário também o tribunal realmente analisar com mais cuidado a situação do município de Piraí do Sul, porque, do jeito que dá a impressão desse processo, houve uma intenção deliberada de beneficiar essa pessoa, que ficou, então, inativo por mais de 5 anos. A questão, então, aqui é se adotaríamos a instauração ou a determinação de realização de uma inspeção no município, que me parece importante, tendo em vista que a notícia da unidade técnica de que isso teria sido verificado em outros processos. Eu entendo que aqui, nesse caso, também seria possível, desde logo, se determinar a instauração de uma tomada de conta extraordinária para apurar as responsabilidades em relação a esse senhor Ari César Moreira. Então, senhor presidente, eu vou aqui propor, em relação a essa aposentadoria que foi revertida, entendo que deva ser analisada a legalidade dessa concessão e apurado um dano que me parece que houve em razão dessa irregularidade. Então, uma instauração de uma tomada de conta extraordinária, também a determinação para que seja realizada, aí no caso, uma inspeção ou algum procedimento de fiscalização em loco para se aferir outras situações em relação a esse município. E também proponho o encaminhamento de cópia ou a ciência do Ministério Público Estadual. Aqui uma questão que foi discutida também no âmbito desse processo é o fato, inclusive, de que teria havido uma isenção desse beneficiário do imposto de renda e em razão disso, teria havido prejuízo ao município por conta do não recolhimento do imposto de renda indevido. Nós sabemos que a
a receita do imposto de renda dos servidores municipais é receita do município. Então, eu entendo que isso também pode ser apurado no âmbito da tomada de conta extraordinária. Havia aqui uma sugestão de que fosse comunicado ao Ministério Público Federal, mas eu entendo que isso já poderia ser apurado no âmbito dessa tomada de conta extraordinária. Então, a proposta, senhor presidente, nesse sentido, deixar de avaliar aqui poderia até ser dada a negativa de registro, mas remeter isso a uma tomada de conta extraordinária, arquiva-se esse processo e também se fica determinada a realização de uma inspeção no município de Piraí do Sul. Está em discussão. Apenas uma preocupação. Nós vemos que as instruções são pelo encerramento. O cidadão voltou ao trabalho. E Vossa Excelência está propondo uma tomada de contas extraordinária. Não, na verdade, a instrução da unidade técnica é pelo encerramento desse processo. Perfeito. E realização de uma inspeção. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação. E a minha proposta, ela acompanha essas manifestações, mas eu entendo que, em relação a esse processo, já seria possível instaurar uma tomada de conta extraordinária para chamar tanto o servidor quanto o gestor à época, porque me parece que a concessão do benefício foi, pelo que vejo do processo, foi absurda. Foi uma concessão sem um laudo pericial. Depois, esse servidor inativado se recusou a participar de um laudo, solicitou dinheiro para fazer os exames, enfim, uma série de ocorrências que, a meu ver, caracterizam a responsabilidade tanto do servidor quanto do gestor que concedeu sem fundamento legal. E aí também verificar até essa questão da isenção do imposto de renda, embora talvez ela devesse ser feita mesmo a nível federal, mas o prejuízo, eu creio que pode ser apurado quanto ao município. Então, eu só acrescento em relação às manifestações a tomada de conta extraordinária, que eu entendo que já possa ser concluída em relação a esse caso, e também acrescentaria a ciência do Ministério Público Estadual. Está em discussão? Está aprovado. Tenho processo 832-430-2015. Nesse caso também a concessão de uma aposentadoria por invalidez com proventos integrais à senhora Elisete Cardoso, professora do município de Mandaguaçu. Foi feita a diligência, a dúvida da Diretoria de Controle de Atos Pessoal ficou esclarecida. Ela opina pela legalidade de registro da inativação com aplicação da multa do artigo 87.2A da Lei Complementar 113 ao responsável em razão de atraso no encaminhamento do processo. O responsável justificou que à época se iniciava a obrigatoriedade dos trâmites processuais exclusivamente por meio eletrônico perante esse tribunal, o que gerou indubitavelmente consideráveis dificuldades de adaptação técnica e necessidade de treinamento dos servidores municipais. Suscitou, então, o princípio da razoabilidade para solicitar o afastamento da multa. A unidade técnica entende que a Instrução Normativa 98/2014 teve sua publicação em 25 de abril de 2014, estabelecendo todos os parâmetros a serem seguidos pelos gestores e a tramitação dos processos de aposentadoria no sistema SIAP. Foi disponibilizado em 14 de maio de 2014, um mês depois, não, menos de um mês depois, passando a ser obrigatório em 18 de julho de 2014. O encaminhamento desse processo pelo gestor se deu em 12 de janeiro de 2016, ou seja, o gestor teve prazo suficiente para se adaptar e para observar os novos ditames de tramitação e encaminhamento do processo.
O ente tem a obrigação de conhecer todos os trâmites procedimentais para o encaminhamento e tramitação dos processos de aposentadoria nessa Corte de Contas, razão pela qual mantém a unidade a proposta de aplicação de multa ao gestor responsável. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação e eu vou seguir também essas manifestações concordantes pela legalidade de registro da concessão de aposentadoria e pela aplicação de multa do artigo 87.2A ao senhor Ismael Ibrahim Fouani, prefeito do município de Mandaguaçu, responsável pelo atraso. Em discussão, legalidade e multa. Senhor presidente, eu tenho um processo agora, na verdade, dois na sequência, que tratam da mesma matéria. O doutor Fernando teve vista de um desses. É o 640-340-2015, o primeiro. É concessão de reserva remunerada, nesse caso compulsória por idade, com proventos proporcionais, ao militar José João Polidoro, na patente de soldado primeira classe. Pois não. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Apenas, senhor presidente, para me declarar impedido nesse processo. 64340 de 2015. É isso? Exato. Então está impedido o conselheiro, convocado o auditor Tiago Barbosa para compor o quórum. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal solicitou a realização de diligência, tendo em conta que, pela proporção entre o tempo de contribuição certificado de 22 anos e o total exigido de 30 anos para aposentadoria com proventos integrais, tem-se a proporcionalidade de 73,33%. A partir da aplicação desse percentual sobre a base de cálculo de R$ 4.381, obtém-se o valor final dos proventos de R$ 3.212,82, o qual diverge do importe informado no demonstrativo de proventos de R$ 4.089. Paraná Previdência se manifestou, sustentou que o valor do benefício concedido encontra-se correto, pois a proporção entre o tempo de contribuição certificado seria de 28,30 e não de 22,30, conforme apontado pelo CIAP, vez que o processo em questão trata-se de reserva remunerada compulsória por limite de idade para a permanência no serviço ativo da corporação, incluindo no tempo de contribuição o período prestado à iniciativa privada com contribuição ao INSS, conforme Lei Estadual 1943 de 1954. A unidade técnica reiterou seu entendimento que somente o tempo de serviço público pode ser contado para fins de cálculo dos proventos, pois o benefício seguiria a regra das demais aposentadorias, a respeito das quais a legislação específica ao exigir nos seus requisitos apenas tempo de serviço público, conforme citado pela unidade, o artigo 157, parágrafo 4, incisos 1, 2 e 3 da Lei 1943 de 54. O Ministério Público de Contas, diversamente, opinou pela legalidade de registro do ato, sustentando não haver vedação expressa no Código da Polícia Militar do Estado do Paraná, essa lei de 1954, quanto à contagem do tempo de contribuição vertido ao regime geral de previdência social na hipótese de transferência compulsória operada em função do preenchimento de uma das condições estabelecidas em seu artigo 157, caput. Ante tais manifestações, houve novo encaminhamento às unidades para que se manifestassem acerca da aplicabilidade do artigo 2º da Lei Estadual 7.634, de 1982, ao ato de reserva remunerado. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou dessa feita conclusivamente pela legalidade de registro do ato de inativação compulsória, com proventos proporcionais de 28,30, admitindo o cômputo do período de contribuição prestado ao regime geral de previdência social, nos termos da Lei Estadual 7.634, de 1982. O Ministério Público de Contas, a seu turno, inobstante sustentando a recepção apenas parcial da Lei Estadual 7.634, de 1982, pela Constituição Federal de 1988, razão pela qual o cômputo do tempo de serviço de contribuição ao regime geral não seria aplicável aos casos de reserva voluntária, opina pela legalidade de registro do ato de inativação com a inclusão do tempo de trabalho prestado à iniciativa privada, vez que os atos de reserva compulsórios não abrem margem de escolha ao militar.
assinala ainda, para fundamentar seu posicionamento, que não há qualquer restrição encontrada no Código da Polícia Militar do Estado do Paraná. Esse é o relatório. Então, resumindo o relatório, senhor presidente, historicamente, esse tribunal não tem admitido, pelo menos não para todas as situações, a contagem do tempo de regime geral do militar estadual no cômputo dos proventos. Aqui o Ministério Público defende que, no caso de transferência compulsória por idade, seria possível esse cômputo, mas apenas nesse caso, e aqui foi levantado para discussão o conteúdo dessa Lei Estadual 7.634 de 1982, que prevê para os militares a contagem também do tempo de contribuição ao regime geral. Eu entendo, diferentemente do Ministério Público de Contas, que não há uma recepção apenas parcial da Lei Estadual de 1982 pela Constituição Federal de 1988. Ao contrário, inclusive, eu não vejo fundamento legal para essa interpretação que o Ministério Público de Contas, no caso a procuradora Juliana Rainer, faz de que seria admitida essa contagem no caso de reserva, de atos de reserva compulsórios e também em outro processo, também no caso de aposentadoria ou de reserva por invalidez. O argumento de que os atos de reserva compulsória não abrem margem de escolha ao militar me parece frágil, porque não há uma previsão específica tanto em relação à aposentadoria compulsória por idade quanto em relação à reserva por invalidez. Então, faço aqui um longo apanhado sobre o assunto, inclusive referenciando o que dispõe o artigo 2º da Lei 7.634 de 1982, para, aqui, o que ela diz é o seguinte: o artigo 1º, o tempo de serviço prestado em atividade regida pela Lei Federal 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social, será computado para efeito de aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço e compulsória, em favor do funcionário público estadual, inclusive do magistrado, após completar 5 anos de efetivo serviço prestado ao Estado do Paraná. As disposições, o artigo 2º, as disposições desta lei aplicam-se aos integrantes da Polícia Militar do Estado para efeito de reforma por invalidez, por tempo de serviço e compulsória e transferência para a reserva remunerada. Então, me parece que, mesmo o artigo 40, parágrafo 9º, incluído pela Emenda Constitucional 20 de 98, não configura um obstáculo a esse cômputo do tempo de serviço para os militares estaduais. Então, com essas considerações aqui mais resumidas, a proposta é, pela legalidade de registro do ato de concessão de reserva remunerada compulsória ao militar José João Polidoro, e também há uma proposta para que seja determinada a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e a Paraná Previdência que adotem providência no sentido de cumprir em todos os atos de inativação determinado pelo artigo 2º da Lei Estadual 7.634 de 1982, assim como o artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal de 1988. Essa que é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Legalidade e registro. Com a determinação. O processo seguinte é o 135.306/2015. É um processo, como eu havia adiantado, similar. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo. Peço para me declarar impedido. Continua convocado o auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso, houve a transferência para a reserva remunerada com proventos proporcionais do militar Antônio Milton Correia, cabo. E só houve aqui uma diferenciação na tramitação do processo. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal
solicitou diligência em face da não coincidência entre os períodos de contribuição atestados pelo regime geral de previdência e os utilizados na aposentadoria pelo ente previdenciário. Paraná Previdência apresentou uma certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS, do qual consta a contribuição previdenciária ao regime geral pelo período de 4 anos, 3 meses e 23 dias. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal reanalisou o expediente, sustentando a necessidade de nova diligência à origem para correção dos cálculos do benefício previdenciário e exclusão do tempo de contribuição realizado ao regime geral. O processo voltou para a unidade para que ela também se manifestasse, como no outro processo, sobre a aplicabilidade do artigo 2º da Lei 7.634, de 1982, ao ato de reserva remunerado em exame. A unidade, conclusivamente, manifestou-se pela aplicabilidade ao caso da lei estadual referida, opinando pela legalidade e registro da concessão do benefício. O Ministério Público de Contas opinou igualmente pela legalidade e registro do ato, sem mencionar a questão da aplicabilidade da lei estadual de 1982. Aqui o desfecho desse processo é diferente, porque o cálculo, conforme foi encaminhado, não computou o tempo de contribuição do militar ao regime geral de previdência. Conforme relatório circunstanciado apresentado pela Paraná Previdência, o militar transferido para a reserva contava com 25 anos, 3 meses e 7 dias de tempo de serviço público na data de sua inativação, sendo contados 24 anos, 3 meses e 7 dias de serviço efetivo no órgão de inativação, acrescidos de 360 dias de tempo ficto incorporado ao seu acervo em razão de licença especial não usufruída. O cálculo foi feito numa proporcionalidade de 25/30, o valor foi de dos proventos calculados, R$ 4.183, mas aqui, como adiantei, somente foram computados os anos de serviço prestados à corporação e não do regime geral. Por essa razão, eu proponho nesse processo que seja feita diligência para a Paraná Previdência para que inclua no cálculo do valor dos proventos o tempo de serviço prestado ao regime geral, que, segundo a certidão, seria de 4 anos, 3 meses e 23 dias. E aqui também já deixo consignado, desde logo, determinação à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e à Paraná Previdência para que tome as medidas necessárias para que nos atos de inativação dos militares do Estado seja considerado o contido no artigo 2º da Lei 7.634, de 1982. Então, senhor presidente, nesse caso, como as manifestações reconhecendo, no caso da unidade técnica, reconhecendo a aplicabilidade dessa lei de 1982, mas não tendo sido adotado esse cômputo no benefício, nesse caso, então, é a realização de diligência para correção desse cálculo dos proventos desse militar. Está em discussão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Por fim, eu tenho o processo de admissão de pessoal 694-374-2011, admissão complementar de pessoal promovida pela Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, cargos de assistente administrativo, enfermeiro e psicólogo, concurso público regido pelo edital 51 de 2009. A Diretoria de Controle de Atos do Pessoal levantou uma questão relativa à existência de um duplo vínculo do servidor Carlos Alberto André de Deus. Houve a realização de diligência. Ao final, a Diretoria de Controle de Atos do Pessoal manifesta pela legalidade de registro dos atos de admissão, faz os seguintes comentários a respeito do duplo vínculo desse servidor. Verifica-se que a compatibilidade de horário existe, contudo, é possível constatar a falta de tempo razoável para o descanso entre um emprego e outro, resultando em possível fadiga, fator que pode colocar em risco a saúde profissional, permitindo prejuízo à eficiência dos serviços prestados, os quais, no caso da área de saúde,
podem incidir em danos irreparáveis aos usuários. Nesse sentido, opina pela expedição de recomendação ao ente para que seja observado um período razoável de descanso entre os acúmulos, especialmente na área de saúde. O Ministério Público de Contas manifesta tão somente não se opondo ao registro das admissões. Eu faço aqui no voto algumas ponderações, no sentido de que a acumulação desse servidor seria legal, pelo que foi apresentado e pelo que também se manifestou a unidade técnica. E, em relação a essa sugestão, a essa recomendação sugerida pela unidade técnica, eu entendo que deva ser emitida determinação, cuja verificação se dará ao longo do tempo, à Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, que tenham cuidado ao contratar ou admitir profissionais que possam acumular cargos ou empregos públicos, de verificar se há efetivamente compatibilidade de horários, de modo a não comprometer outros princípios constitucionais, sobretudo da eficiência no serviço público prestado pelo responsável. Então, aqui, em relação à proposta da unidade técnica, eu sugiro sobre um outro aspecto que me parece que é mais amplo do que o sugerido pela unidade. Então, a proposta é legalidade de registro e a emissão dessa determinação. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Consulto ao auditor Tiago Pedroso. Processo a relatar. Sim, presidente. Boa tarde demais membros. Vou relatar o processo que Vossa Excelência devolveu hoje. É o 326503 de 2013, aposentadoria... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Apenas para me declarar impedido. Então está compondo o quórum o auditor Tiago Álvares Pedroso. Processo de aposentadoria por invalidez da servidora Magda Adriana Breda, concedida pelo Paraná Previdência. Essa aposentadoria foi concedida já com base na regra nova do artigo 40 da Constituição e, dessa forma, deveria ter sido observado no cálculo dos proventos a média do salário de contribuição desde julho de 94 até a data da aposentadoria, conforme a Lei 10.887 de 2004. No entanto, o Paraná Previdência, no cálculo dos proventos, considerou apenas os salários de contribuição no período em que a servidora esteve vinculada ao regime próprio. Essa irregularidade foi verificada pela unidade técnica. Por 2 vezes o Paraná Previdência foi intimado para se manifestar a respeito, mas não apresentou nenhuma justificativa, tampouco alterou o ato de aposentadoria. Houve apenas a juntada pelo Paraná Previdência aos autos de um demonstrativo com os salários de contribuição vertidos das contribuições vertidas ao regime geral, do INSS. E após a juntada desse documento, a unidade técnica mudou o seu posicionamento e propôs o registro do ato. E foi acompanhado nessa proposta pelo Ministério Público. Considerando essa irregularidade, apesar de provavelmente a diferença dos proventos não ser muito grande, eu discordo da unidade técnica e do Ministério Público e, diante dessa irregularidade, proponho a negativa do registro do ato, a determinação ao Paraná Previdência para que proceda a intimação da servidora, nos termos do pré-julgado 11 do Tribunal, e a determinação ao Paraná Previdência para que adote as providências previstas nos artigos 302 e 303 do Regimento Interno, que são a correção do ato e, em seguida, a emissão de um novo ato sem essa ilegalidade verificada. É assim como voto, presidente. Está em discussão. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, na verdade, vocês pediram o visto do processo, né? Eu não acompanhei a discussão da sessão anterior, porque eu estava... Nem houve discussão, houve a mesma proposta do auditor, e eu apenas, para me certificar, acabei solicitando vistas.
Eu acredito que a posição do conselheiro Thiago é nova, né? Porque nós temos já constantemente aceito esse critério. Então, vou acompanhar a instrução e os pareceres, senhor presidente. Então, está aprovada a proposta do conselheiro Fernando Guimarães contra o voto do auditor Thiago Pedroso. Mais alguma, excelência? Não, era só o que tinha a relatar, presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Tem expedição de alerta 433-246-16, município de Campina Grande do Sul. Manifestações são pelo alerta e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Sistema Integrado de Transferências, SIT, tem o protocolo 38.820-13, município de Maringá, 131.648, município da Lapa. Eles têm manifestações de irregularidade com recomendação. No anterior, o Ministério Público é pela irregularidade e aplicação de multa, e a proposta do relator, regularidade com recomendação. Está em discussão pela aprovação. Protocolos que acompanham Instrução Normativa 117/2016, onde COFAP e Ministério Público se manifestam. COFAP pelo registro, Ministério Público faz avaliações e propõe negativa de registro. Este tribunal já constatou o registro destas admissões. Passo a relatá-los: 271.038.09, 479.267.09, 48.809.10, 216.908.10, 373.230.10, 381.798.10, 514.640, 665.656, 686.564, todos /10. 275.681, 444.513, 677.518, /11 em todos eles. 171.570, /12, 881.760, /13, 94.589, 118.580, 221.497, 687.976, 104.90.30, todos têm /14, 192.806.15, 391.841, 445.020, 460.169, 472.523, 485.285, 485.366, 497.542, 573.249, 582.752, 613.534, 707.407, 707.733, todos /15. 785.220, 954.560 e 885.02.16, os dois anteriores /15. Todos eles têm manifestações, como informei, pela legalidade e registro. Em discussão pela aprovação. Repito que há manifestação contrária do Ministério Público. O protocolo 570.324.16, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região,
embargos de declaração, opostos por Ademar Francisco Rejane, em face do acórdão da Segunda Câmara, que julgou irregulares contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí, região 2011. O embargante alega que todas as impropriedades teriam sido ressalvadas e que há contradição com o dispositivo do Decision, o qual apontou pela irregularidade das contas. Faço também manifestações a respeito. Resultado financeiro de R$ 76.742,58 é o resultado deficitário, atraso na entrega do SINAP e a função do controlador interno por ocupante do cargo comissionado de diretor administrativo. Então, o diretor administrativo era também o controlador interno. Faço ainda algumas considerações, motivo pelo qual, ao repetir jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, proponho pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Está em discussão pela aprovação. Certidão liberatória 437.730.16, município de Nossa Senhora das Graças, manifestações da COFIN pelo indeferimento, Ministério Público pelo indeferimento, e manifestou-se também a COFIT, manifestou-se a COEX, também a COFAP se manifestou. Observamos que não atende o município à agenda de obrigações, ausentes módulos de acompanhamento mensal do SINAM, meses de fevereiro e março de 2016. Também inaplicável efeitos do acórdão 28.19.16, pois o mesmo tratou de pleitos específicos com fundamento na situação verificada ao término do mês de abril de 2016, com certidões expedidas para o período de 2/5/16 a 30/6/16, motivo pelo qual, acompanhando o COFIN e Ministério Público, a proposta do relator é pelo indeferimento. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 213.998/16, Câmara Municipal de Contenda, 235.410/16, Câmara Municipal de Rondon, 243.919/16, Câmara Municipal de Pranchita, 245.814/16, Câmara Municipal de Figueira, 249.925/16, Fundo de Previdência de Boa Ventura de São Roque, 257.219/16, Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, 259.785/16, Câmara Municipal de Vitorino. Todos eles, as manifestações da COFIN e do Ministério Público são pela regularidade. Apenas repito que essas contas são do ano de 2015 e a proposta do relator é pela regularidade. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 177.946/12, Companhia de Desenvolvimento de Cambé, 2011, responsabilidade de Valdemir Alves, diretor-presidente da entidade. A COFIN pela irregularidade,
tendo em vista indicadores econômicos e financeiros da empresa, são desfavoráveis, sendo verificadas ainda irregularidades em processos licitatórios. O Ministério Público também se manifestou, acompanhando a diretoria pela irregularidade. Observamos ainda que o déficit encontrado foi de R$ 4.223.888,50, que pode levar a um futuro passivo para seu principal controlador, o município de Cambé. Também repetimos ainda a amostragem de processos licitatórios com impropriedades, com dispensa e inexigibilidade. Há também fracionamento de despesas que destacamos aqui em ampliação de escola, construção de escola e obra central do SAMU. Na reforma e ampliação, 95.104, na construção da escola de qualificação de mão de obra, 82.312, e na obra da central do SAMU, 113.636,44, onde foram verificados fracionamento de despesas. A proposta do relator vai acompanhar as manifestações pela irregularidade das contas da Companhia de Desenvolvimento de Cambé, responsabilidade Valdemir Alves, aplicando-lhe 3 multas do 87.4D, no valor de R$ 1.450,98, sendo uma para cada um dos fracionamentos de despesas indevidas identificados na instrução do feito. Está em discussão pela aprovação. Protocolo (179, 578-13), município de Campina do Simão, 2012. A COFIN pela regularidade com ressalva, haja vista a regularização posterior do exercício do cargo de contador. Ministério Público é pela irregularidade. Faço ainda algumas observações. Foi realizado posteriormente concurso público, houve nomeação da servidora e a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. O 228, 335, 14, município de Rio Azul, 2013. Responsabilidade Silvio Paulo Girardi. A Diretoria de Obras Públicas encontrou obra paralisada. Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, manifestou-se pela irregularidade, existência de obra paralisada e inclusão de novos projetos em lei orçamentária ou de créditos adicionais, contrariando o artigo 45 da Lei 101. Falta de repasse de contribuições patronais para o regime de previdência e falta de repasse de contribuições retidas dos servidores para o INSS. O Ministério Público também é pela irregularidade. Faço breves comentários, culminando pela indicação de que a falta de pagamento de contribuições patronais devidas ao regime próprio de previdência chegou a R$ 162.262,43. O responsável não juntou ao processo comprovantes de pagamentos. Voto pelo parecer, portanto, pela irregularidade das contas do Executivo de Rio Azul, 2013, aplicando ao senhor Silvio Paulo Girardi as seguintes sanções. Multa do 87.4G da Lei Estadual 113/2005, valor R$ 1.450,98, em razão da inclusão de novos projetos de engenharia sem que tenha sido atendida a obra em andamento,
em contrariedade ao artigo 45 da Lei de Responsabilidade. Multa do 87.4G da Lei Orgânica deste Tribunal, 1.450/98, em razão da falta de repasse de contribuições patronais, e também multa do 87.4G da Lei 113/2005, valor 1.450/98, diante da ausência de repasse de contribuições retidas dos servidores para o INSS, em contrariedade ao artigo 1º da Lei 99/83 de 2000 e ao artigo 43, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade. Está em discussão pela aprovação. O 246.691/16, município de Rondon, 2015, a diretoria manifestou-se pela regularidade, Ministério Público também opina pelo parecer prévio regular, e a proposta do relator é pela regularidade em parecer prévio. Está em discussão, está aprovado. Estou sendo alertado da falta de dois protocolados que eu não teria relatado, e eu tenho a impressão que consta da pauta do conselheiro Fernando Guimarães, porque na minha não tem. Se tiver, fica para a próxima sessão. Estão adiados. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 17 de agosto, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.